Fala galera, que eu recebi de volta ao canal. Hoje eu vou trazer aqui tentar responder uma pergunta que deixaram aqui nos comentários, que foi o seguinte, que eu acho que é uma questão que todo mundo tem, todo mundo não, né? Muita gente tem, que é o seguinte: a minha dificuldade de raciocinar de forma matemática é conseguir enxergar num exercício de potenciação, não sei o que lá, quais são outras formas de escrever os números que estão ali para que eu consiga resolver de forma mais simples, aplicando propriedades, por exemplo. É conseguir enxergar diferentes representações, associações do mesmo número. Quando eu vejo a explicação da teoria ou a resolução de um exercício, eu consigo entender. Mas na hora de resolver, enxergar, eu não consigo, eu travo. Tá? Isso me frustra muito porque parece que eu não tenho condições mínimas para conseguir raciocinar de forma matemática. Assim como tem outras áreas. Então, consegue tirar uma nota boa em outras áreas, mas matemática não. E o grande problema é conseguir raciocinar, enxergar as coisas dentro da matemática, beleza? Então, acho que esse aqui é um problema muito comum, tanto que essa semana aqui, só nela, eu já recebi uns 3, 4, 5 comentários desse tipo, e eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho antes da prova do Enem para ver se eu consigo ajudar vocês, né? Então, a abordagem que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou explicar como se fosse... que eu quero que você entenda que matemática é como se fosse um jogo. Assim como você aprende as coisas no jogo, você vai ter que aprender as coisas na matemática. Então, se você estiver interessado nisso daí, fica até o final desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, deixar um comentário aqui com alguma dúvida que você tenha desse tipo. Pode colocar aí que talvez vire um vídeo, caso eu veja que muitas pessoas têm o mesmo problema que você. Lembrando que o curso Gabaritei também está de portas abertas. É um curso de aprendizagem acelerada, de como aprender, como estudar para o vestibular, onde eu vou te ensinar todas essas dicas aqui e muito mais. Então, a turma de 2021 está aberta, o link está aqui na descrição. Você pode clicar lá e ver se te interessa ou não. Lembrando também que tem as redes sociais do Aprenda Qualquer Coisa, que é o Instagram, né, que é Rio Ensina, e o Discord, que está no link aqui embaixo. O Discord é um aplicativo tipo, se você não sabe o que é, né, é tipo um WhatsApp, só que é mais voltado, o pessoal usa mais para jogos. Você tem salas de conversação onde você entra e você fala por áudio lá, por chat de áudio, mas também tem chats, né, de texto. Então ele funciona meio como um fórum, meio como um, sei lá, um TeamSpeak, eu não sei explicar. Enfim, é isso. Então é o seguinte, por que eu quero que você entenda como se fosse um jogo? Eu coloquei o Celeste aqui porque eu acho que ele consegue demonstrar bem, né, qual que é a ideia disso do jogo. Quando você aprende matemática, você está lá na escola, o professor te explica, sei lá, Pitágoras, né, ou multiplicação, potência e tudo mais, é como se fosse isso daqui, é um tutorialzinho, ele está te explicando, passando a fórmula. Então ele é esse corvo aqui que está te explicando como escalar a parede, ele fala o botão que você vai aplicar e você aplica e você passa da fase, né? Qual que é a grande questão? No começo ele vai te passar exercícios como esse aqui, então ele tem algumas paredes onde não tem como você morrer, praticamente, né? Uma fase bem fácil. E da mesma forma na escola você vai fazer alguns exercícios fáceis desses. Só que o que acontece? As pessoas elas acham que todas as questões sejam como essas paredes aqui para você escalar, né? Então fazer exercício de matemática é isso daqui. Eu fico aqui na parede, escalo e nada acontece. Só que na verdade não é assim. Quando você vai fazer uma questão de vestibular, imagina se é uma questão dessa. Todo mundo conseguiria fazer, não faz sentido você ter uma prova de vestibular com questões que todo mundo sabe fazer, né? Então eles têm que cobrar um pouco mais. Assim como no jogo, se você tiver que fazer... Por exemplo, eu caí agora porque eu tô falando... Se no jogo tivesse coisas simples demais, né? O que iria acontecer? O jogador ele não ia querer jogar, porque ia ficar entediante, concorda? Então, o jogo ele começa a colocar uma dificuldade a mais, ele começa a colocar alguns empecilhos no caminho para você conseguir usar a cabeça, sentir que você está se superando. É a mesma coisa com a matemática. A matemática ela não vai continuar sendo sempre aquele arroz com feijão que a gente aprendeu. Então, quando você aprende, por exemplo, Pitágoras, você tem esse triângulo retângulo aqui, você vê que é muito fácil de resolver isso aqui. Você tem dois catetos, tem hipotenusa, você aplica na fórmula e você resolve. E aí quando você vai fazer o vestibular, cai um exercício desses, que basicamente é Pitágoras, e as pessoas não conseguem resolver, né? Então, deixa eu continuar aqui o exemplo. Cadê? Então, quando você pega para estudar matemática, o
que vai acontecer? As fases vão começar a ficar mais difíceis. Então você vai ter desafios como esse aqui, por exemplo. E não necessariamente você vai saber fazer. Por exemplo, será que eu posso cair aqui? Não posso, é um buraco, eu morro. Basicamente a matemática é isso. Posso multiplicar esse número com aquele? Será que vai dar certo? Você vê o resultado, você vê que errou. E aí você aprende que aquilo está errado. E você segue em frente. Só que a maioria das pessoas coloca na cabeça, sei lá, nossa, eu errei, como eu sou burro, nossa, matemática é horrível, eu não consigo fazer as coisas, né? Então, por exemplo, aqui no jogo, teve aquele botãozinho ali, né? Teve isso daqui, ó. Esse elemento aqui não foi explicado em tutorial. Por quê? Não precisa. Você pula aqui, você entende o que está acontecendo, você tem que usar a cabeça para você superar. Vamos passando, né? Então tá aqui, beleza, o que eu posso fazer? Eu aprendi a só dar esse dash no ar aqui na diagonal, mas eu posso dar para frente também, eu posso jogar para cima, né? Então você tem que começar a se adaptar e entender o quê? Que as fases elas vão ficando mais difíceis conforme você vai avançando. Ó. Tem um negocinho novo, aqui você descobre que você não pode fazer isso, senão você perde o coração. Então o jogo ele vai complicando as mecânicas, porque senão ele deixa de ser interessante, senão ele começa a ficar um pé no saco. Mesma coisa quando a gente vai aprender matemática. Se sempre ficar no Pitágoras básico, não faz sentido, né? Qualquer pessoa consegue aprender, qualquer pessoa consegue fazer. Então, por exemplo, tem um negócio diferente aqui agora, como é que eu faço? Morri. Mesma coisa na matemática. Se você erra, se você não consegue passar, tenta de novo, tenta de outro jeito, né? Então você tem que ter essa noção, né? De o que eu posso fazer aqui com essa mecânica que está sendo apresentada. E tem algumas horas que você simplesmente você vai morrer direto, como no jogo, né? Você vai perder várias vidas até você conseguir entender o que ele quer, o que você pode fazer, né? O que você deve fazer. O que é esse quadradinho verde aqui? Não sei, peguei, morri, não aconteceu nada. Até a hora que você vai entender que esse quadradinho verde ele permite eu fazer 2 vezes o comando. Aí fica fácil você passe de fase, por exemplo, né? Quando a gente está na matemática, você tem que encarar da mesma forma. Porque, primeiro, fica divertido, né? Você vai fazendo vários exercícios, cada exercício é uma tela nova, que o desafio vai aumentando e você tem que descobrir como passar dela. O que acontece? Se você pegar na matemática e você começar pelo capítulo 50, você consegue fazer? Não. Porque você não fez os outros capítulos anteriores. Mesma coisa no jogo. Se eu começar pela última fase, eu vou conseguir passar do último chefe? Provavelmente não. Porque todas as fases anteriores são como se fosse um tutorial para eu chegar lá, certo? Outra coisa, você está enxergando resolução, você está vendo resolução de exercícios. O professor vai lá, ele corrige, você entende. Aí você tenta fazer o próximo exercício e você não consegue. Por quê? É a mesma coisa no jogo. Se eu der o jogo aqui e falar, olha, não consigo passar dessa fase, por favor, passa para mim. Vai outra pessoa, passa, eu só fico olhando. Se essa pessoa passa de várias fases em sequência, eu só fico olhando. Quando eu pegar para jogar eu mesmo, eu não vou conseguir jogar, mesmo que eu tenha visto a pessoa jogar. Não é porque eu estou olhando ela jogando que eu vou conseguir fazer a mesma coisa. Porque a pessoa jogando, ela passou pelo processo de aprendizagem. Ela errou, ela superou, ela foi avançando e ela aprendeu. Né? E eu não, eu só estou observando. Eu não estou aprendendo com os erros da outra pessoa, eu só estou observando. Mesma coisa com resolução. Se você só vê a resolução e você não pratica e você não tenta passar da mesma fase que ele acabou de resolver usando a sua cabeça, você não vai conseguir aprender. Né? E aí o que vai acontecer? Se você deixar os professores, as resoluções, ficarem resolvendo tudo por você, vai chegar uma hora, você vai chegar no último chefe, que é o vestibular, e você não vai conseguir fazer nada. E você vai se sentir mal, péssimo, porque você é ruim em matemática, porque você é burro, porque não sei o que lá. É porque você não jogou o jogo. Então, o que eu recomendo? Cara, se quer aprender matemática, você tem que jogar. Você tem que ir passo a passo. Você tem que aproveitar a jornada. Você tem que errar e entender por que você errou. O que você poderia fazer de diferente. Então, pega um exercício desse, por exemplo. É só Pitágoras aqui. Não tem praticamente nada demais. O que você pode fazer aqui? O que o exercício está querendo de você? Ele fala que o lado do quadrado aqui é 2, raiz de 2 dividido por 3. E ele pergunta qual que é o lado AB. Qual que é o tamanho do lado AB. Como que se resolve isso? É Pitágoras, é simples, na verdade é bem tranquilo. Quando você tem um ângulo, né, você tem um triângulo retângulo,
Ele fala que aqui, ó, são isósceles, ou seja, esse lado aqui é o mesmo que esse, significa que esse é o mesmo que esse, significa que esse também vai ser igual a esse daqui. Então, todos os ângulos aqui são iguais, tá? Todos os ângulos são iguais, o que que significa? Se esse lado aqui é o mesmo que esse lado aqui, significa que a gente tem três caras aqui, ó. 2 raiz de 2 dividido por 3, 2 raiz de 2 dividido por 3, 2 raiz de 2 dividido por 3, concorda? Então a gente tem um triângulo retângulo. Eu girei aqui para ficar mais fácil. Cuja hipotenusa é o quê? É 2 raiz de 2. Dividido por 3 não, né? Porque a gente multiplicou por 3. Aqui é x, um ângulo que a gente quer descobrir. Um lado, desculpa. Aqui é um lado que a gente quer descobrir. Como que resolve? X ao quadrado, mais x ao quadrado, que dá 2x ao quadrado, é igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, né? Que vai dar o quê? 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 dá 8, vai dar 8, certo? Quanto que dá? X igual a 2, resolve de boa. Então é Pitágoras, é a mesma coisa, só que adicionaram alguns elementos a mais que você tem que descobrir, que você tem que aprender, que você tem que usar a cabeça e você tem que avançar na fase. E quando você conclui essa fase, você conseguiu aprender, cara, você tem que se sentir bem, assim como você se sente bem quando você descobre um puzzle, um quebra-cabeça do jogo. Né? E eu acho que é isso que falta, as pessoas entenderem isso. Eu acho que para quem não joga videogame é mais difícil de entender. Mas para quem joga, eu acho que vai conseguir ajudar vocês aí, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar no comentário o que vocês acharam dessa dica, que ficaria muito grato, beleza? Um abraço e falou!